Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, final do capítulo 4 do livro de Atos e começo do capítulo 5 do livro de Atos. Capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11. Você vai perceber que mesmo dentro da Bíblia, as traduções, eles colocam o título em cima do versículo 32 e eles continuam, né? Geralmente até o versículo 16. Não sei como está na sua Bíblia aqui, na minha Bíblia está assim, não é? O título aqui, a comunidade dos bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Mas nós vamos dar o seguinte título para a nossa mensagem de hoje, não é? Que igreja é essa? Grande poder, grande graça e grande temor. Nós tiramos esses três grandes do próprio texto, do versículo 33, do capítulo 4, e do capítulo 5 e versículo 7, né? Deixa eu ver se é o versículo 7, versículo 5, tá? Grande poder, grande graça e grande temor. Vamos à leitura da palavra. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia grande graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herança, trouxe o preço, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, e por que mentisses ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardanda não ficava para ti, e vendida não era sua? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí está a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e vão levar você também. E logo ela caiu aos seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta, e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Muito bem, que igreja é essa? Como eu disse para vocês, nós vamos notar 3 aspectos aqui, né? E são tirados do próprio texto. Então você tem aí, você pode marcar se você quiser. Eles estão no capítulo 4, 32, até o capítulo 5, 11. Então nesses 3, nesse intervalo de versículos, a igreja, ela demonstra um grande poder, a igreja demonstra uma grande graça, e a igreja vai demonstrar um grande temor.
Então nós vamos, nesse sentido, né, perguntar que igreja é essa. Muito bem, meus irmãos, nós vimos desde o capítulo 3 que um milagre maravilhoso aconteceu na cura daquele coxo, e Deus fez com que 2.000 pessoas se convertessem. Aqui agora são 5.000 pessoas, e 5.000 pessoas é uma cidade do tamanho de Júlio Mesquita, pouco menor que Galha. 5.000 pessoas havia na igreja, e o versículo 32 diz que no meio desses 5.000, era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então aqui, a primeira manifestação é a manifestação de poder. Então a igreja, ela manifesta um grande poder. Agora, nós poderíamos dizer que esse grande poder era resultado do quê? Resultado de ter acontecido um milagre. Aquele milagre que teve lá no capítulo 3, a cura do coxo. Até então, irmãos, o grande milagre é esse aí, né, que nós temos. Aqui no capítulo 5, no versículo 12, se vocês lerem aí, vocês vão reparar que houve outros milagres. Olha, sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Mas nós não estamos nos referindo ao poder miraculoso que o Espírito Santo agia, atuava, ainda que poderíamos nos referir a isso. Só que nós vamos nos ater ao texto, e o texto está dizendo no versículo 33, que os apóstolos davam com grande poder. Então era uma igreja que estava manifestando grande poder, e qual é a manifestação? Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, como é que a igreja manifestou esse grande poder? Pela palavra, pela pregação. Olha, irmãos, eles dizem assim, não, a nossa igreja não tem poder, a nossa igreja não tem milagre, coisa e tal, né? Aqui a igreja do Novo Testamento, o grande poder que eles estavam demonstrando é porque eles tinham coragem de anunciar o nome de Jesus. Eles iam lá e pregavam que Jesus morreu, e todo mundo lá em Jerusalém sabia que Jesus tinha morrido. Pedro diz isso na mensagem que ele faz no capítulo 3, no capítulo 4, né? Vós crucificaste o santo, vós negaste o santo, filho de Deus, né? Então eu falava de coisas que eles sabiam. Fazia talvez aqui 2 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, que Jesus tinha morrido. Então, o que nós temos aqui é a manifestação de um poder, o poder de pregar a palavra de Deus. Dizer, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Então é uma igreja que testemunha a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. É uma igreja que ela demonstra poder. Por quê? Porque o próprio Paulo escreveu que Cristo, ele é o quê? Pregamos a Cristo. Cristo o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando nós pregamos a Cristo, nós estamos demonstrando, nós estamos aplicando, nós estamos revelando um grande poder. Porque esse poder não é nosso, é o poder do Evangelho. Quando você pode até curar uma pessoa, como aconteceu, né, diversas curas na Bíblia, mas a cura não necessariamente é salvação. Uma pessoa pode ser curada e não ser salva. Ela pode receber a bênção de ser curada e ela nunca ser salva, porque Deus assim o quis. Deus aprovou isso aí. Agora, quando você prega o Evangelho, mesmo se a pessoa continuar doente e ela recebe Jesus, ela é salva. Isso é poder, poder de transformar, poder transformador. Então, primeiramente, a igreja aqui, ela demonstra um grande poder, ela manifesta um grande poder pela palavra que é pregada, a palavra do Evangelho, o poder que o Evangelho tem de transformar uma vida. Agora, houve também uma manifestação de grande graça, no versículo 33, não somente eles com grande poder testemunharam da ressurreição de Jesus,
mas está escrito no versículo 33, em todos eles havia grande graça. 5.000 pessoas, e a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, em todos eles havia uma grande graça. Onde estava a graça? Nós podíamos dizer, não, é porque eles são salvos pela graça. Não é uma mentira se a pessoa dizer isso aí, mas também não vai concordar com o texto aqui, que é só isso. Então, nós somos salvos pela graça, é verdade. A questão aqui é que eles estão manifestando essa graça. Então, como é que nós vamos chamar essa graça? Aqui, irmãos, é partilha. Semana passada, nós falamos de compartilhar. Aqui nós vamos estar falando de partilhar. Veja o que está acontecendo no texto todo, né? Porque partilhar é sinônimo de graça. No versículo 32, era o coração e a alma das multidão do que criam, ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O que eles estão fazendo? Eles estão partilhando. Eles estão partilhando o quê? Eles estão partilhando o que eles têm, as suas herdades. O que eles têm está sendo partilhado. Agora, quando a gente fala que a graça é partilha aqui, nós não estamos dizendo uma coisa que nós não encontramos na palavra de Deus. De fato, meus irmãos, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 8, quando ele fala dos irmãos da igreja, né, a igreja da Macedônia, ele usa o mesmo termo usado aqui no capítulo 4, ele usa para os irmãos da Macedônia. No capítulo 8 de 2 Coríntios, vamos começar a ler do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Está vendo só? Então, pegue essa frase aqui, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus que as igrejas da Macedônia estão demonstrando. Aí ele continua. Como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, e como na sua profunda pobreza superabundou as riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, eles deram voluntariamente. Agora eu chamo vocês para olhar na tela aqui, né? Porque nós temos os 2 versículos que explicam um pouco o que é essa graça, né? Nós falamos de grande poder de testemunhar o Evangelho. Agora nós falamos de grande graça. O que seria grande graça? Paulo explica no versículo 1, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada ou foi manifesta às igrejas da Macedônia. Aí ele explica no versículo 2, eu dou testemunho que segundo suas posses e acima de suas posses, eles deram voluntariamente. Então, para o pessoal que está em casa, está aqui a graça de Deus e está grifado lá, deram voluntariamente. É disso que o Espírito Santo está falando. Quando diz assim, olha, houve uma grande graça, na verdade, há grande graça quando nós aprendemos a partilhar, há grande graça quando nós queremos ajudar, quando nós queremos partilhar. Então, dizer assim, o que é comunicar graça? É simples, né? É quando você quer partilhar, né? Quando você resolve realmente dizer, olha, o que é meu é seu. Isso é partilhar. Então, que igreja é essa? Vamos voltar para o capítulo 4 e versículo 32. Tem uma frase aqui no versículo 32. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ei, pastor, será que é um comunismo que está acontecendo aqui? Porque no final até diz, né? Eles tinham as coisas em comum. Não. O comunismo o que é seu é meu. Entende? É diferente. E só empobrece todo mundo. Na verdade, aqui, o que é meu é seu. Isso é evangelho. É muito diferente. Isso é partilha. Ninguém vem tirar de mim, eu dou voluntariamente.
é o que o apóstolo Paulo diz. Isso é graça, isso é manifestação de graça. Melhor, isso é grande graça, né? Como assim todas as coisas lhes eram comum, né? Como é que vai explicar isso? Explica nessa frase: ninguém dizia que coisa alguma das coisas que possuía era sua própria. Isso aí é a comunicação da graça. E dizer que tinha tudo em comum, isso é uma igreja diferente. E o que isso quer dizer, né? Todos os que possuíam casas, terras, vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos. Isso é o que estava acontecendo lá. Então, literalmente, o que estava acontecendo? As pessoas estavam vendendo o que tinha e depositando aos pés dos apóstolos. Por isso eu pergunto, um ponto de interrogação, né? Desde o começo, é o nosso tema, né? Que igreja é essa? Onde todas as pessoas da igreja diziam: o que é meu é seu. Onde as pessoas vendiam o que tinha para pagar, né, ajudar os necessitados. Eles estão, resumindo, eles estão repartindo, né? Agora, qual é o objetivo deles venderem e repartir? Você encontra isso lá no final do versículo 35. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por que que eles estavam fazendo isso? Eles pensavam que Jesus ia voltar no outro dia. Bom, isso é uma possibilidade. É uma possibilidade que nós não temos no texto. O que o texto está dizendo é que eles estavam fazendo isso, versículo 35, por que que eles estavam partilhando? Por que que eles estavam repartindo? Por que que eles estavam comunicando graça? O texto diz, o texto está dizendo, segundo a necessidade que cada um tinha. Essa é a razão correta. Pegar e suprir a falta dos necessitados. Agora nós temos que perguntar isso, né? Qual que é o segredo dessa igreja? Por que essa igreja estava fazendo isso? O segredo dessa igreja começa no versículo 32, era o coração e uma a alma dos irmãos. Havia uma união de coração, o mesmo sentimento. Havia uma união de alma, né? O mesmo propósito. Sentimento de amor a Cristo, sentimento de amor a uns aos outros, o mesmo propósito de servir a Deus, de servir ao irmão. Então isso contagiou a igreja, tomou conta da igreja. Então o segredo é a união entre os irmãos e responsabilidade com o evangelismo. Lembra que eles não estão só comunicando grande graça, eles estão comunicando grande poder. E esse grande poder é a pregação da palavra, né? E os irmãos, meus irmãos, têm esse coração generoso. Todo esse texto, do versículo 32 até o versículo 37, nós poderíamos resumir as ações em uma só palavra. E qual palavra seria? Generosidade. Então, o coração da igreja era um coração generoso. Explica-se isso, né? Uma igreja que cuida de si mesma. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Eles estão cuidando deles. É uma igreja que cuida de si mesma. Eles se importam uns com os outros. Eles ministram os bens que eles têm. Então isso é partilha, isso é repartir, isso é comunicar graça. Eles não estão só repartindo, porque senão, se eles estivessem só repartindo, pode ser que eles não estão fazendo a outra parte, que é pregar a palavra. Então eu posso pegar minhas coisas e fazer o seguinte, como Paulo disse em 1 Coríntios, né? Que eu posso pegar e vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. Lembra disso? 1 Coríntios capítulo 13? Está lá, né? Mas se não fizer isso em Cristo, não tem valor nenhum. Você é só uma boa pessoa aí aos olhos dos homens e tal, mas quando tem amor a Cristo, é diferente. Aqui, meus irmãos, a igreja está cuidando dela, ela se importa com ela, eles ministram uns aos outros até os seus próprios bens. O que é uma igreja que cuida dela? Nós temos algumas respostas aqui, né? Demonstra amor pelas obras.
Então, uma igreja que cuida dela, ela demonstra amor pelas obras, né? Uma igreja que acode os seus necessitados. Ah, tem alguém com fome, vamos atender. Tem alguém com frio, vamos atender. Tem alguém sofrendo um problema financeiro, nós vamos atender, né? É uma igreja que ama as pessoas e não o que elas têm, ou seus próprios bens. O foco está nas almas e não nos bens que a pessoa possui. É uma igreja que reparte. Até esse mês foi um mês da surpresa, né? Um mês surpreendente. Não está aqui nem o Mário, não está aqui o Flávio, mas está aqui o Clodoaldo. Olha, irmãos, nós tivemos assim uma bênçãos enormes, né? Nós pudemos aqui compartilhar, né? Ganhamos muitas cestas nesse mês, né? Foi uma bênção a ponto de sobrar, olha só, né? E também algumas pessoas tocadas pelo Espírito Santo, nós conseguimos distribuir muitos cobertores, né? E isso é prova que as pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, senão isso não acontecia. Então, a igreja, ela tem que cuidar dela, né? O que é cuidar dela? A gente tem que cuidar dos nossos da fé, ver o que está acontecendo com eles. Não é uma coisa certa eu estar coberto e um irmão meu passando frio, e eu nem perguntar se ele está ou ele não está passando frio. Antes que isso aconteça, Deus toca no coração de alguém, e pode olhar e dizer, olha pastor, eu fui lá na loja, comprei todos esses cobertores aqui, eu queria fazer uma doação e coisa e tal. Isso vem de Deus, é tocado pelo Espírito Santo. Irmãos, a igreja que reparte é a igreja que cuida de si mesma. É o que está acontecendo aqui. Há um grande poder, há uma grande graça, e de repente, no meio de tudo isso, tem um sujeito esquisito aqui. Aparece um sujeito estranho, estranho mesmo. É um tal de José. Capítulo 4 e versículo 36. Olha o José, né? Tem uma música antiga, que primeiro foi feita em francês, depois aquela artista, não sou muito chegado nela não, a Rita Lee, ela gravou também, Meu Bom José, né? Tem uma música que é assim, oh meu bom José, né? O que aconteceu com a sua Maria? Agora, aqui nós temos um bom José, né? Aliás, quando a gente lê José na Bíblia, geralmente esses José da Bíblia, eles são pessoas legais, parece os centuriões, né? Que praticamente ou eles estão convertidos ou ainda vão se converter. Mesma coisa acontece com os nossos José na Bíblia. Versículo 36, diz que apareceu um tal de José, né? Que os apóstolos chamavam de José, chamavam de Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, versículo 37, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A Bíblia ainda chama ele de levita. Se os irmãos não sabem, os levitas não estavam acostumados a dar, estavam acostumados a receber, né? Eles ficavam lá nas cidades que eles viviam, ou em Jerusalém, que era onde tinha o templo, e eles recebiam o dízimo de toda a nação. Então eles não estavam acostumados a dar, eles estavam acostumados, verdade, não estavam acostumados a dar, eles estavam acostumados a receber. Esse não, ele vai na contramão, né? Ele resolve ofertar, ele resolve repartir, ele resolve ministrar graça. Então, o que ele está fazendo? Primeiro, ele vende a herdade, entrega, coloca nos pés dos apóstolos, né? E com o intuito de repartir entre os pobres. Só para constar, ele não é o único, é um exemplo que a Bíblia nos dá. Porque se você olhar no versículo 32, isso estava no coração da igreja. A igreja era generosa. Aí no meio dessa igreja generosa, surge uma pessoa como Barnabé, um momento aí, né? É que o Espírito Santo quer fazer uma comparação. Ele vai pegar o exemplo de Barnabé e ele vai pegar o exemplo de Ananias. São dois homens mencionados. Por isso, no original, é o mesmo texto. Aqui no capítulo 4, versículo 36, então José, tá? E no capítulo 5, versículo 1, mais Ananias. Não tem ponto aí. O que tem aí é uma vírgula, né? Ou seja, estamos continuando a história. Entenderam?
Então, o Espírito Santo vai fazer a comparação desses dois homens. Um é o Barnabé e o outro é o Ananias. Então, Barnabé, no caso José, e depois o Espírito Santo fala mais Ananias. E aí, o dia que José deixou de ser José, né? Bem, é uma honra, eu disse para vocês, ser chamado de José. Se você chama José, parabéns para você, né? Geralmente eles colocam um nome composto. Difícil você colocar assim, José Stefano, né? É João José, é Paulo José, né? É José Maria, é José. Eles têm que colocar alguma coisa com José, parece que eles não gostam só de José, mas às vezes é só José, né? Esse era só José. E a palavra de Deus está dizendo aqui, né, que ele se chamava José, o nome do filho de Jacó, né, o nome do pai de Jesus. Então, não tem problema nenhum chamar José. Acontece que a igreja, não contente dele se chamar de um nome tão maravilhoso da Bíblia, que é um ancestral lá dos patriarcas, o filho querido de Jacó, ou o nome do pai de Jesus, que é o José, não contentes com isso, o que a igreja faz? Muda. Os apóstolos, eles mudam o nome desse bom José. Não, você não vai chamar mais José, não. Você vai se chamar Barnabé, né? É isso. É um apelido carinhoso que lhe deram. E o que significa Barnabé? Significa filho da consolação. O original é um pouco mais profundo, porque diz, é aquele que encoraja. É isso. Então, irmãos, as atitudes de José mudaram o nome dele para Barnabé. Era uma pessoa que, aonde ele chegava, ele somava. Ele trazia harmonia, ele trazia amor, ele trazia encorajamento, ele consolava. Então, alguém estava com problema, ele ia lá, ele encorajava aquela pessoa. Alguém estava sofrendo alguma injustiça ou sofrendo porque realmente cometeu uma falha, ele ia lá, ele encorajava. Ele ia lá, ele levantava, né? Então, é bom ser chamado do que o José foi chamado. Ou seja, José foi chamado aquele que encoraja, aquele que sempre ajuda. Agora, olha a história do Barnabé. Ele merecia esse apelido? Será que foi por um acaso? Né? Ele mereceu esse apelido. Às vezes a gente é apelidado e a gente nem sabe, né? Tem alguém que tem um apelido na igreja, né? Nem sabe, né? Mas aqui está um apelido que todos nós gostaríamos de receber. E era marcado pela vida. A vida dele, meus irmãos, demonstrou exatamente isso. Ele é o irmão que ajuda, que encoraja. Então, se José já é bom, melhor ainda é quando José se transforma em Barnabé, porque é aquele que ajuda. É bom que os Josés se transformem em Barnabés. É bom que todos nós, os Gilbertos, os Renatos, os Alcides, e todos nós nos transformemos em Barnabé, transformadores do mundo. Ele foi, meus irmãos, o primeiro missionário, né? Mandado pela igreja, foi ele, né? Juntamente com o apóstolo Paulo, Barnabé. Bem, meus irmãos, até aí tudo bem, manifestação de grande poder, manifestação de grande graça, e aí você tem o representante da manifestação da grande graça, que é o Barnabé. Mas agora a igreja, a gente muda a chave, sai lá do positivo para o negativo, né? Tem isso aí, mudar. Por quê? Agora a igreja vai manifestar um grande temor, né? Como nós lemos no versículo 5, e nós lemos no versículo 11, um grande temor. Um casal vai destoar dos demais. Capítulo 5, versículo 1. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, na história, o que eles estão fazendo, né? Eles vão destoar
dos demais. A igreja tem um coração, a igreja tem uma alma. Meu despertar uma hora dessa é o fim da picada, né? Calma lá, deixa eu desligar aqui, desculpa, né? Capítulo 5 e versículo 1. Um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. O que o Barnabé quer fazer? Ele quer imitar o que o Ananias quer fazer? Ele quer imitar o Barnabé. Ele está vendo muitos irmãos ir lá na igreja e fazendo o quê? Depositando os bens nos pés dos apóstolos. Aí, por fim, foi o Barnabé, fez isso. E as pessoas acabam elogiando, o Barnabé ganhou um apelido, José, que virou Barnabé. Esse camarada é o filho da consolação. Mas não é porque ele deu aquela herdade, é porque ele era daquele jeito. Aí o Ananias chegou e disse, não, eu não posso ficar para trás. Não, de jeito nenhum, né? Olha, mulher, nós vamos vender aqui essa casa, nós vamos dar o dinheiro para a igreja, mas a gente não pode ficar pobre, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos vender por 100 mil, nós vamos dar só 50 mil aqui para a igreja. Só que se a gente falar que a gente deu metade, a gente não vai ficar legal que nem o Barnabé. Então nós vamos dar só metade, só que nós vamos falar que nós vendemos por esse preço aí, tá bom? Então ele joga a mulher dele nesse problema, e ela anui, ela aceita. Muito bem, continuamos. Aí, meus irmãos, aquela mentira vai custar caro, tá? Porque todos vão pensar que eles estão realmente fazendo o quê? Eles estão vendendo por tanto, naquela herança. Aí ele chegou na igreja para depositar o dinheiro no versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Então aqui primeiro tem a correção. Correção, olha, vocês estão mentindo para Deus, vocês não estão mentindo para os homens. Você disse que você vendeu, portanto, essa... Não, você não vendeu, portanto, essa aí. Então aqui, você está realmente mentindo para o Espírito Santo. O que acontece, no versículo 5, Ananias, ouvindo estas palavras, ele caiu e morreu. Pedro não matou ninguém. Pedro foi lá e mostrou justiça. Não, Pedro não matou ninguém. Ele pode ter tido um infarto, ele pode ter acontecido alguma coisa com ele. O certo é que essa morte veio de Deus. Deus chegou e fez uma justiça aí imediata, que é uma coisa que Deus pode fazer. Deus pode fazer uma justiça imediata, ou Ele pode deixar para julgar somente depois que uma pessoa morre. É a opção de Deus. Deus tem, meus irmãos. Aí, ele morreu na hora, correto? Não somente ele, mas no versículo 6, 7, Às vezes as pessoas perguntam no versículo 6, puxa vida, mataram o homem morreu, foi enterrado, e a mulher nem ficou sabendo que ele morreu e foi enterrado, Tem aqueles engraçadinhos. Mas veja aí o versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido, e disse-lhe Pedro, vendeste, portanto, aquela herdade? Veja só, você vendeu. Veja que o Espírito Santo já tinha colocado na cabeça de Pedro, tá? Desde o primeiro caso, que é o caso do Ananias, colocou lá, falou assim, olha, você disse que foi portanto? Não foi portanto. Agora, ele já sabe e pergunta. Ele não fez essa pergunta para o Ananias, mas fez para a esposa. Por quê? Porque ela foi jogada naquela questão, como ensina o versículo 2. E então, ela disse, sim, foi portanto. Versículo 8, ela disse, sim, portanto. Então, Pedro disse, por que aqui entre vós vos concertastes para tentar
o Espírito do Senhor, aí está na porta os pés que sepultaram o teu marido e também vão te levar. Olha aí, você fez um concerto de mentir ao Espírito Santo, os camaradas que enterrou seu marido agorinha, vão enterrar você, né? Bem, meus irmãos, também não foi Pedro que matou ela, né? Diz o versículo 10, que logo caiu aos seus pés e ela morreu. Veja, aquela mentira custou caro, mas aqui no versículo 5 e no versículo 11, tanto um quanto o outro versículo diz que a igreja foi tomada de grande temor, grande poder, grande graça. Agora a igreja foi tomada de grande temor. Qual então é o pecado de Ananias e Safira? Vamos ali, né? Foi reter uma parte da venda? Não. Pedro explicou que, olha, não teve nenhum problema com isso. Da pessoa chegar, vendeu por 100, só deu 50. Aliás, Pedro, né, ele olhou e disse, vem cá, né? Versículo 4. Guardando não ficava para ti, vendida não estava no teu poder, né? Não foi por isso, né? Não foi porque ele não deu o valor total, não, porque às vezes tem igreja que ensina isso, não deu tudo, então quer dizer que Deus não vai aceitar, não é verdade, né? Mesmo porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. O dinheiro da igreja sempre deve ser uma questão voluntária. Se não for voluntária, mesmo que a pessoa dê, ela, meus irmãos, ela está dando em vão. Essa que é a verdade. Deus pode até usar esse dinheiro, mas é em vão. Deus ama quem dá com alegria. E aqui tem uma mentira em cima, né? Então, qual foi o seu pecado? O seu pecado foi mentir para o Espírito Santo, né? Ou seja, disseram que fizeram algo para Deus que não foi feito. Tentaram receber um elogio, uma graça, da qual realmente não era verdade. Não tinha, né? Eles não tinham feito aquilo. Falsearam uma ação que seria tida como feita pelo Espírito Santo. Então, eles estão jogando, não somente, meus irmãos, a igreja na mentira, mas eles estão falseando uma obra do Espírito Santo. Porque aqui, tudo que acontecia na igreja era obra do Espírito Santo. É por isso que Pedro disse, você não mentiu para mim, porque tanto faz, né? Mas você mentiu para o Espírito Santo. Então, a questão deles era mentir, falando, olha, eu fiz isso. Não, você não fez isso aí. Não vai falar que você fez, porque você não fez, não é? Isso não é verdade. Então, por que fizeram isso? Por que mentiram para o Espírito Santo? Bem, aí, o apóstolo Pedro explica para nós, né? Ele diz, o diabo encheu o vosso coração. Está aqui, né? Capítulo 5, versículo 3, Ananias, porque Satanás encheu o seu coração, ou seja, um coração que foi tomado pelo orgulho, pela soberba de querer receber um elogio. Esse foi o pecado de Ananias, né? De pegar e dizer assim, olha, o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo não fez, né? Ele não foi tocado pelo Espírito Santo. Bem, irmãos, nós temos aqui uma igreja que reparte, nós temos um exemplo particular, o Barnabé, o homem que está em sintonia com a igreja. E nós temos o exemplo de Ananias, destoa, sem sintonia com a igreja, né? Falseando uma obra do Espírito Santo. Então a pergunta agora é, quem sou eu nessa igreja? Né? Temos algumas respostas aqui, com quem que eu sou parecido, né? Será que eu sou parecido com o generoso, com o encorajador do Barnabé? Próximo, né? Será que eu sou parecido com Pedro, né? Eu tenho essa autoridade julgadora, posso mesmo, né, ficar apontando o dedo no nariz das pessoas? Ou eu sou um mentiroso, um pecador, como Ananias e como Safira? Por isso, a nossa primeira pergunta, no nosso título, é: que igreja é essa? Agora, quem sou eu nessa história, né? Como é que a gente costuma fazer as comparações? É mais ou menos assim, né? Ó,
o fulano é Ananias, o fulano é Safira, tá? Nós usamos para os outros os piores exemplos que existem. O fulano é Ananias e Safira, com certeza, vai morrer, se não morrer hoje, amanhã morre, né? Já vamos colocar o prevê para ele aí, porque vai ter, né? A pessoa, quando é para ela, ela nunca é Ananias e Safira, no mínimo Pedro, né? Ou Barnabé, uma coisa ou outra. Ele está no lugar de apontar o dedo no nariz, ou ele está fazendo o quê? Ele se acha a última bolacha do pacote, né? Geralmente é assim que se julga dentro da igreja. Esse eu não sou, né? Minha vez, e aqui está, né? Eu só posso ser Barnabé ou Pedro, jamais eu seria esse outro personagem que é Ananias, ou a esposa dele que está junto com ele, a Safira, né? Por que é importante essa pergunta? Porque Deus está aqui, meus irmãos, dando exemplos primitivos para nós. Às vezes a gente fala, eu queria ter feito parte da igreja primitiva, né? Eu também queria. Já pensou você poder orar por uma pessoa e essa pessoa ficar completamente curada? Já pensou uma pessoa chegar e dizer assim para você, ei, fulano, irmão, né? A nossa querida irmã lá, né, morreu. Morreu. O senhor pode ir lá? Posso. Aí eu vou lá, coloco a mão naquele corpo, naquele defunto. O que acontece com aquele defunto? Ressuscita. Não foi assim que Pedro fez? Ressuscitou, não foi uma, não. Então seria bom a gente poder voltar no tempo, numa igreja dessa aí, aonde as pessoas estão curando o coxo. Porque o que as igrejas anunciam como curas hoje, a gente sabe, né? É estranho. Quando eu era ainda pequeno, meu tio me levou numa igreja, estava lá em Londrina, eu era pequeno mesmo, eu não era convertido ainda, por isso eu me tenho aquela leve lembrança, né? Eu amo muito, né? Já morreu, mas eu amava muito meu tio Miguel. Aí quando eu entrei na igreja, eu fiquei meio assustado, confesso para vocês que eu fiquei assustado. O que tinha de amuleta e cadeira de roda pendurada, era uma coisa assim, era absurda, estou dizendo para vocês. A igreja tinha uma cara de uma nave espacial assim, sabe? Parecia como é que fala? A Arca de Noé, né? Você entrava lá dentro, cheio de amuleta, cheio de cadeira de roda, pano pendurado para tudo quanto é lado, toalha. E diz que ali, todo mundo que estava deficiente, cego, mudo, surdo, coxo, maneta, tudo podia curar, né? Mas eu não vi ninguém curado. Aquela cidade, que hoje tem 700 mil pessoas, continua com muitos cegos, muitos surdos, e a igreja está lá, cheia de muleta. Então, meus irmãos, nós estamos falando de uma igreja, a igreja primitiva. Nós estamos falando de uma igreja que está cheia de grande poder, o poder do Evangelho, o cheio de grande graça, quer repartir. Então eu quero esse poder, eu quero curar. Bem, então vamos voltar nessa igreja mais um pouco. Vamos vender as coisas que nós temos e colocar aos pés da liderança da igreja, né? Não, calma lá, pastor, isso aí é daquele tempo, está vendo como é que as coisas mudam, né? Quando é para milagre e tal, aí funciona. E quando não é, agora eu vou ter que repartir. Não, calma lá, né? Não é bem assim, né, pastor? Nós estamos no século 21. Que igreja é essa? Então vamos continuar. A cada pecado cometido, Deus traz um juízo imediato e as pessoas morrem. E aí, né? Nós podemos, meus irmãos, voltar para essa igreja. A igreja primitiva era uma igreja diferente, no sentido que havia uma atuação poderosa através dos apóstolos. Negar isso é negar a própria eficácia da igreja presente. Nós ainda podemos ter grande poder, nós podemos ter grande graça e nós podemos ter um grande temor, mas as coisas que estão acontecendo nessa igreja, tirando a primeira parte, que é fazer milagres, as outras duas partes
99,9% dos irmãos da igreja não gostaria que acontecesse. Não é verdade? Por quê? Então, o que Deus está querendo nos ensinar aqui, nós acabamos de dizer, nós temos tempo de mudar e ser parecido com o que Deus deseja, com que sejamos parecidos. Com quem que eu pareço? Ananias? Safira? Pedro? Barnabé? Não é? Com quem sou parecido? Eu posso ser Pedro, um juiz por mim mesmo nomeado. Sabe de onde eu tirei essa frase? De um pastor, não me lembro o nome dele, que pregou sobre aquele caso da mulher pecadora, que todo mundo já tinha uma pedra para jogar nela, e todo mundo já era juiz por eles mesmos nomeados, né? A lei manda que seja apedrejado, o camarada já estava coçando a mão, com meio tijolo na mão assim, pronto para acertar na cabeça da coitada, né? Então, eu posso ser um Pedro, um juiz por mim mesmo nomeado, né? Pedro, ele tinha essa autoridade apostólica, eu disse, ele curava, ele ressuscitava, ele pregava, 3.000 pessoas se convertia, né? Ressuscitava mortos, como eu disse, foi preso, né? Ou seja, Pedro é um diferenciado. Agora, quando eu quero ser Pedro só porque eu quero ter autoridade de julgar. Pedro não queria ter autoridade de julgar. Naquele momento aconteceu isso com ele, mas ele não queria ter aquela autoridade. Foi uma autoridade dada momentaneamente pelo Espírito Santo para ele, tá? Foi o que aconteceu. Então, eu posso ser Pedro? Bem, há muitos Pedros dentro da igreja, há muitos juízes por eles mesmos nomeados, há muitos Pedros, né, que sempre vão estar do lado do juízo, nunca vão estar do lado da graça. Eu posso ser Barnabé? Bom, todo mundo fala que é Barnabé. Se olhar os personagens aqui, fala, não, eu gostei desse aqui, do José, né? Inclusive, meu nome não é mais Gilberto, é Barnabé. Né? Pronto, eu quero ser o Barnabé. No acampamento, uma vez começaram a cantar a música do Barnabé, o pastor João foi lá, acabou com todo mundo. Falou, pode parar com essa música de Barnabé. E Barnabé não é Deus. É? Quantas vezes eu fui atrás de um irmão desprezado? Porque o João Marcos, ele abandonou a missão, voltou para casa, foi uma vergonha muito grande, atrapalhou o trabalho missionário, e o Barnabé foi atrás dele, sobrinho dele, né, mas foi atrás. Ele deu uma segunda chance para o Marcos. E será que valeu a pena ele ir atrás do Marcos e dar uma segunda chance para o Marcos? Por que, Renato? Escreveu um livro da Bíblia, você lê o livro da Bíblia. Ele é um caído, né? Mas Barnabé é esse camarada que foi atrás dele. E aquele irmão desprezado, que nem pecou, coitado, aquele irmão que nem, olha, ele, do jeito que ele entra na igreja, ele sai, porque ninguém conversa com ele, ninguém quer ele. Seja porque é muito pobre, seja porque é muito esquisito, seja porque ele é quietão, sabe? Ninguém conversa com esse irmão, né? O apóstolo Paulo compraram uma passagem só de ida para ele, para Tarsis. Já pensou a igreja comprar uma passagem só de ida para uma pessoa? O que isso quer dizer? Se você compra uma passagem só de ida, pastor Gilberto, nós estamos comprando uma passagem só de ida para o senhor lá para Cornélio Procópio, o senhor não veio de lá? Eu vim de lá, porque Paulo nasceu em Tarso, era Saulo de Tarso. Mas lá, é isso, vamos comprar uma passagem para o senhor ir para Cornélio Procópio, lá, vai lá com o pai do senhor, com as irmãs do senhor. Mas só de ida. O que eles estão dizendo? Estão dizendo, vai embora, ninguém te quer. Barnabé, ele compra uma passagem de volta para o Saulo. E leva o Saulo para a igreja, para uma igreja diferente. E essa igreja diferente um dia coloca a mão na cabeça do Saulo, ordena a ele um pastor, um missionário, e faz o quê? Ele se torna o maior missionário que já houve na face da terra. É por isso que ele é Barnabé. É por isso que um nome tão bonito como José fica feio perto de Barnabé. Porque ele é essa pessoa.
Ah, eu quero ser Barnabé. Olha, nós, meus irmãos, nós temos que comer muito feijão para ser o Bar, né? Que dirá o Nabé. É a verdade. Mas vamos continuar, né? Na igreja, meus irmãos, eu tenho um apelido de encorajador, aquele que tem prazer de levantar, né? Perdão, eu sou aquele que eu tenho prazer de ficar acusando as pessoas. Eu encorajo ou eu gosto de acusar? Eu mais trago pessoa para a igreja ou eu mais tiro pessoa da igreja, né? Então, quem que eu sou, né? Sou Pedro? Sou Barnabé? Ou eu posso ser Ananias e Safira? Não, como eu disse, não, isso não, por favor. Posso não ser um Barnabé, mas também não sou nem Ananias nem Safira, né? Bem, Ananias não foi acusado de mentir para a igreja, ele foi acusado de mentir para o Espírito Santo. Mas aí nós temos perguntas. Eu já enganei alguém com palavras, dizendo que fiz uma coisa que não fiz, né? Já enganei alguém? Fiz isso, mas eu não fiz. Ou eu não fiz, mas eu fiz. Já cantei algum hino que não condiz com o meu andar lá fora, né? Porque tudo isso, meus irmãos, implica, eu estou aqui, espiritualmente eu estou cantando, né? Mas será que eu estou cantando lá, né? Eu tudo entregarei, por exemplo, tem um hino que é muito difícil de ser cantado, eu amo esse hino, tá vendo? E canto quantas vezes for preciso, mas para mim cantar ele, eu tenho consciência que eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Senão não posso cantar, né? E qualquer outro hino é a mesma coisa. Não canto de mim, eu canto pelo Espírito Santo, né? Já menti alguma vez? Não, eu nunca menti. Então você não é Ananias e Safira, tá? A verdade é que até Pedro e o Barnabé, o Pedro e o Barnabé, eles foram acusados de serem falsos pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas. A situação deles ficou meio difícil, porque Paulo ficou muito chateado quando chegou os judeus e eles desprezaram os gentios por causa dos judeus. Muito chateado com isso. Então, irmãos, vamos terminar com quem que eu devo ser parecido na igreja. Capítulo 5, versículo 33, grande poder. Versículo 33 no final, grande graça. Capítulo 5, versículo 5, grande temor. Capítulo 5, versículo 11, houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas palavras. Nós podemos ainda hoje, em momento nenhum, meus irmãos, Deus ele pediu, e a igreja também não pediu isso, que você vendesse tudo que você tem e desse para a igreja. A única pessoa que Jesus pediu isso era um descrente, para mostrar para ele que o amor dele não era Jesus, o amor dele era os tesouros desse mundo, aquele jovem rico. É a única pessoa que nós temos nas Escrituras, um incrédulo, tá? Mas nós temos o Cornélio, que era um homem de posses, não foi exigido isso dele. O José de Arimateia, não foi exigido isso dele. Mas eu acredito que em José de Arimateia, ou mesmo em Cornélio, você poderia ver essas três coisas. Um grande poder, eles pregavam o nome de Jesus. Uma grande graça. Podia não ter vendido a casa deles, mas a casa dele tinha uma igreja lá dentro. Ele está repartindo a casa dele. Quando você faz um culto na sua casa, você está repartindo a sua casa. Porque se você vender a sua casa, e você deixar o dinheiro aqui, eu não sei onde você vai dormir. Você vai ter que dormir em algum lugar. Você vai ter que tomar banho em algum lugar. Onde é que você vai fazer a sua comida? Não é verdade? Então fique lá, com a sua casa. Você não precisa vender ela. Mas você pode fazer dela um ponto de pregação. Você pode fazer dela um ponto onde as pessoas encontram a Jesus. A mesma coisa com o seu carro, e a mesma coisa com o seu dinheiro. Usar o que você tem para pregar, para ganhar almas, isso é repartir. É claro que eu tenho certeza disso, né? Se você souber que algum irmão está necessitado, e há na tua possibilidade, você vai ajudar essa pessoa. Você não vai fechar o seu coração.
Grande poder, porque você prega. Grande graça, porque você reparte. E grande temor, porque você vai usar o exemplo de Ananias e Safira para crescer espiritualmente. Dizer, eu não posso fazer isso. Eles não tiveram uma segunda chance. Marcos teve, o próprio Pedro teve, outros tiveram. E eles foram abençoados por isso. Então, eu preciso ser parecido com quem na igreja? Eu preciso ser parecido com Jesus, imitar Ele com palavras, o sentimento dele, o amor pelas pessoas, né? As ações, sempre de amor, de graça, misericórdia, imitar Jesus. Eu não preciso ser parecido nem com Pedro, nem com Barnabé, nem com Ananias, eu tenho que ser parecido com Jesus. Eu fui chamado para ser parecido com Jesus. Todos os crentes foram convertidos e chamados para serem parecidos com Jesus. Para isso, meus irmãos, o que eu preciso fazer? Aí, ler a Bíblia, meditar, orar, pedir continuamente a Deus para nos livrar dos pecados de Ananias, nos usar como Barnabé, e ao invés de julgar o irmão, tentar levantar ele. É isso que nós devemos fazer. E nós vamos ser parecidos com Jesus. Uma pessoa transformada. Transformadores do mundo é o título que nós demos para o livro de Atos. Nós já estamos no capítulo 5. Então, transformado para transformar, né? Vencer minhas falhas, ajudar outras pessoas a vencerem as deles. Resistir o diabo para que ele fuja de mim. Transformado para transformar. É isso que nós encontramos nesse texto conjunto do final do capítulo 4 e o começo do capítulo 5. Amém?